Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Tarô e Oráculos. Mensagem de hoje, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar. Tô falando baixinho porque aqui já tá tarde, tá bom? Vou pedir para você se inscrever, estamos rumo aos 80 mil inscritos, feliz com você aqui. E vamos lá, vamos ver com a mensagem de hoje. Nossa, gente, que legal essa leitura. Vamos lá, olha só. O que o tarô tá falando aqui pra nós? O que o tarô tá mostrando? Aqui, gente, deixa eu dar um... O tarô, ele tá mostrando pessoas, né? Pessoas aqui que falam mal bastante de vocês, ó. Pessoas que fazem fofoca. Pessoas que realmente não gostam de vocês, tá? Pessoas que fazem intriga. Pessoas, consulente, que buscam saber sobre a sua vida. É como se fosse aquelas pessoas que se reúnem pra falar do consulente, tipo assim, nossa, mas a vida dele tá assim, assim, você viu? Ah, mas também fazendo isso, aquilo. É como se essas pessoas estivessem falando muito mal de você, julgando você. É como se tudo que você fizesse aqui, consulente, ó, não fosse... Pronto, gente, tinha descarregado. É como se tudo que você fizesse aqui para essas pessoas, e eu vejo que não é apenas uma pessoa, são várias pessoas falando mal de você, não fosse bom bastante. É como se essas pessoas quisessem achar algum defeito, quisessem julgar você, fofocar, falar mal de você, porque essas pessoas, elas mesmo não têm o que fazer, gente, olha aqui. Né? Essas pessoas estão se reunindo para falar mal do consulente ou da consulente, é porque essas pessoas, elas não estão empenhadas nas próprias vidas, né? São pessoas que estão ali frustradas, ó, são pessoas que realmente não têm o mesmo propósito que você, né? A sua vida tá andando e a delas estão ali paradas, ó. E não é apenas uma pessoa, eu vejo várias pessoas falando da sua vida, se reunindo como se fosse um grupinho ali para falar mal de você. E assim, gente, aqui também fala que essas pessoas, elas só não falam mal de você, como também elas aumentam, né? Colocam fogo, ó. A fofoca faz isso, né? E aqui fala de pessoas que elas colocam fogo na lenha, né? Os antigos têm esse dizer. Então, assim, elas aumentam, falam mal de você e se reúnem para isso, tá? Parece que aqui você é o centro das atenções, você é o nome que está na boca dessas pessoas aqui. E o que acontece aqui? Aqui fala, né, que por conta dessas pessoas, você vai passar aqui, ou passou, por alguma situação muito difícil, onde você se sentiu apontado, julgado, julgada, por situações onde você não entendeu nada, onde você teve que se defender e muitas vezes se sentir sempre nessa situação de defensiva, tá vendo? É como se essas pessoas que estivessem falando mal de você fossem pessoas que você nem mesmo tem conhecimento. E essas pessoas, colocando esse fogo na lenha, conseguissem manipular e colocar pessoas contra você, apontando os dedos, a varinha aqui pra você, né? Lutando contra você e você tendo que se defender sem nem mesmo saber de onde está vindo todo esse fogaréu aqui, tá vendo?
Só que o que acontece? Aqui fala que você vai se voltar para você. Você vai ou participar de algum retiro, ou você vai se afastar, né, do social para estar olhando mais para dentro, fazendo a meditação, independente da sua religião aqui, tá? O eremita, ele se conecta com o mundo espiritual, com o eu interior. Aqui você busca ajuda dentro da espiritualidade. E aqui você se fortalece, você encontra uma solução. É engraçado que nas duas cartas nós vemos o fogo, mas olha só a diferença. Aqui fala que você, consulente, vai ter uma celebração. Você vai ter uma conquista onde pessoas vão ficar felizes por você, mas não são essas mesmas pessoas aqui. Novas pessoas vão ficar felizes por você. Isso é uma resposta do seu espiritual, da sua força interna. Vem dessa atitude que você vai ter de se olhar mais, de se afastar por um tempo da vida corrida. É como se você fosse se isolar por um tempo, por algumas horas, preferir estar sozinho, sozinha, em solitude, com você mesmo, com você mesma, para buscar algumas respostas do porquê isso está acontecendo, porque alguns de vocês nem mesmo entendem, olha só, o porquê estão passando por essa situação de perseguição, ou de pessoas estarem se voltando contra você, ou constantemente você ter que se defender. E aí aqui fala que existem pessoas que vão celebrar com você, diferente dessas pessoas. É como se o espiritual quisesse dizer assim para você. Peraí, gente, o carro de som. É como se o espiritual estivesse dizendo aqui para você que não existem momentos apenas de turbulências, onde você tem que ficar se defendendo. E não existem pessoas apenas que querem o seu mal, mas que existem pessoas boas também que ficam felizes pelas outras quando elas conquistam alguma coisa, ó, e celebram com você de coração. Então eu vejo você participando de alguma situação onde pode ser uma festa, um evento, uma realização, e você é muito feliz. E pessoas felizes por você também, por você alcançar alguma coisa aqui. E aqui o tarô fala mais, fala que tem um homem, tá? Que vai ajudar você. Tem um homem que vai mover as energias. Essas energias, gente, são as portas abertas, as oportunidades. É como se esse homem fosse favorecer você. Esse homem vai fazer com que você conheça essas pessoas ou que você tenha acesso a esse lugar que você vai estar aqui, ó. E essas pessoas que falaram mal de você vão ficar envergonhadas, porque essas pessoas vão ver essas novas pessoas que estão inclusive celebrando em um outro nível, celebrar com você também. Você estará por cima. O eremita por si só já fala, né, de sabedoria e maturidade, ó. Você já é um espírito evoluído por si só. Então aqui fala que essas pessoas vão ficar sem entender nada, porque elas estavam tentando aqui, ó, causar dano, prejuízo a vocês, e vocês na verdade vão estar felizes e celebrando com pessoas que vão estar em lugares privilegiados e melhores, ó. É uma celebração de corações. Então aqui fala que você vai passar por uma situação, consulente, que você não vai entender muito bem o porquê de você estar passando por aquela situação, ou pode ser que você já esteja passando por isso, aonde você tem que se defender o tempo inteiro. E aqui tem uma pessoa que também, por permissão espiritual, quando você se voltar mais para a sua espiritualidade, porque esse homem também, ó, tem acesso a energias espirituais, né? Ele é sensível à voz espiritual, seja qual for a religião, tá? E aqui fala que nesse momento que você se volta
para o seu lado espiritual, pede ajuda ou vai fazer essa mentalização, essa reflexão, você acaba despertando dentro dessa pessoa que você não conhece essa energia de ação e de portas abertas, ou seja, o próprio espiritual vai trabalhar para que essa pessoa te perceba, te veja. Algo vai acontecer aqui para que esse homem ajude você. Eu sou um homem, estou te ouvindo. Será um homem do mesmo jeito, tá bom? Então aqui eu vejo que essas pessoas que falam mal de você, ou que tentaram degradar a sua imagem, na verdade vão ficar envergonhadas. E gente, tá vendo aqui o fogo? O fogo tá no chão, ó. Só que eles, elas aqui, ó, estão tão focadas, na fofoca, que elas estão se esquecendo de que o fogo pode se alastrar, inclusive até machucá-las. É como se essas pessoas fossem chegar em uma situação onde elas fossem de fato ficarem envergonhadas pelo que elas estão falando de você, ó. Elas estão aumentando, elas estão colocando fogo na lenha, como dizem. Só que aqui o fogo vai se alastrar e vai sobrar para todos que estão falando mal de você. Dizem assim, a mentira tem perna curta. E uma das coisas mais abomináveis é justamente quando uma pessoa coloca uma contra a outra. E eu vejo isso aqui acontecendo, ó. E eu vejo, ao invés de você tirar satisfação com essas pessoas, ao invés de você bater de frente e se questionar, ou questionar essas pessoas, eu vejo você tendo uma postura aqui de muita sabedoria. Você se voltando muito mais para o seu espiritual, para você, tentando entender o que está acontecendo, mesmo sem saber que essas pessoas estão tentando te causar dano, ó. Essa batalha espiritual, olha aqui. Você entendendo que é uma guerra espiritual e buscando ajuda. E mesmo que sejam apenas as pessoas sem influências espirituais, porque nem todo mundo faz maldade apenas por influências espirituais, Tem pessoas que fazem porque realmente sentem prazer em fazer o que é ruim, o que é mal. Tem gente que sente prazer em ver o outro chorar, sofrer. Infelizmente tem pessoas assim. Mas você não é assim. E o espiritual vai te dar vitória. E vai colocar você em lugares maiores e mais altos, ó. Eu vejo você celebrando. Eu vejo você participando de lugares onde as pessoas também vão estar felizes e celebrando com você. Então, pessoas que quiseram te fazer o mal vão ver você com pessoas que vão querer fazer o bem junto a você. Olha só. E aqui, gente, realmente, essa conexão que você faz com o seu espiritual muda totalmente a situação, porque é justamente essa conexão que você vai fazer que vai fazer esse homem manipular essa energia, vai fazer ele tomar ação, abrir portas ou resolver algo onde você vai ter acesso a essa celebração, a esse lugar. E é um lugar que você jamais imaginou estar, com pessoas que você jamais imaginou também. Então, as lutas, as dificuldades podem parecer difíceis por um momento, porque aqui fala que você vai sim estar feliz, que você vai estar celebrando. Deixa eu pegar outro deck aqui. A lua, gente? Olha só. Essas pessoas ficando confusas. Essas pessoas que falaram mal de você, que quiseram o seu mal, ficando confundidas. Olha só. Sem saber o que está acontecendo. Como é que o consulente alcançou
esse lugar? Como é que ele conseguiu estar perto dessas pessoas, desse lugar? Como é que ele sabe tudo isso? Ou ela? Olha só. As pessoas aqui, sem acreditar. E novamente, estão falando aqui de não se mostrar totalmente, de se sentirem com raiva, porque são pessoas bem invejosas, são pessoas que não querem ver você crescer, tendo que se esconder por conta de coisas que falaram, se sentindo envergonhadas, sem saber o que fazer e se sentindo, gente, muito inseguras. Essas pessoas vão ficar com medo do que falaram de você, medo do que pode acontecer, ou do que as pessoas vão pensar e dizer sobre elas, ou até fazer contra elas, tá? Olha o mago, o poder de manifestação que você vai ter. Aqui, gente, é o próprio espiritual auxiliando você e dando poder a você. Aqui também fala que você vai ter um poder nas suas mãos, um poder muito grande. E tem alguns de vocês aqui também que vão estar super comunicativos, com poder de persuasão muito grande. Mas essa figura espiritual está ouvindo você, recebendo a ligação, terrena com o espiritual. 2 cartas que falam sobre isso. E trazendo para você no mundo físico uma solução. Você foi ouvido ou ouvida. E olha só como essas pessoas vão se sentir, gente. Enforcados, tá vendo? Ou pendurados, ou em sacrifício, ou com a vida totalmente de cabeça para baixo, ou com dificuldades de portas se abrirem, dificuldades de saírem do lugar, vão ter que aceitar uma situação bem pequena e medíocre. Por quê? Porque elas vão ter medo de se movimentar e de que esses falatórios, de que essas chamas, que elas derramaram aqui, falaram sobre você, venha sobrecarregar ou sobrecair sobre elas. Olha só. Então, vão ser pessoas que vão estar constantemente se escondendo. Isso aqui pode falar não de uma forma literal, o que pode ser também, mas vão estar escondendo verdadeiramente o que pensam e sentem. Não vão falar mais de você, não vão expor nada por medo do que podem passar, do que pode acontecer com eles ou com elas, tá? Aqui você é como se você tivesse um crédito com a espiritualidade. Olha só isso aqui. É como se você pedisse alguma coisa e automaticamente ou rapidamente você fosse atendido ou atendida. Até porque alguns de vocês nem sabem o porquê vocês estão passando isso. No mundo espiritual, vocês têm direito de cobrar. Olha só. E você sendo atendida. Mas eu não vejo aqui você cobrando de uma forma soberba. Muito pelo contrário, olha só. Você está aqui, reconhecendo que você precisa de ajuda. E você sendo atendido, atendida. É como se o espiritual estivesse dizendo, é pra já. Claro que é uma simbologia. Vou pedir para você deixar seu joinha, seu like, compartilhar o canal, tá bom? E vamos lá, vamos pro complemento. Olha aqui, gente, o que chega para vocês. Muita prosperidade, dinheiro, que vem através da mão de um homem. Tô falando, é como se esse homem fosse dizer assim, estão falando tão mal dela, estão falando tão mal dele. Mas isso aqui, veja bem, é por uma questão
espiritual. Você pediu ajuda. Mesmo sem saber o porquê estava acontecendo, você foi pedir ajuda ao seu espiritual. Esse homem que tem um poder nas mãos dizendo: eu vou dar essa oportunidade, vou abrir, vou ajudar essa pessoa. Se você é homem, do mesmo jeito. Portas financeiras sendo abertas para você. Justiça, tá vendo? Olha só aqui. É como se esse homem fosse querer fazer justiça. E muitos de vocês, na verdade, só vão entender que esse homem vai estar ajudando vocês de forma sincera, porque vocês vão saber, né, que vocês pediram ajuda espiritual para que essa pessoa viesse te ajudar. Mas eu não vejo vocês pedindo alguém. Eu não vejo vocês dizendo assim: eu quero alguém para me ajudar. Não, eu vejo vocês buscando apenas uma solução. Se perguntando por quê, né? De tantas situações estarem acontecendo e você ter que se defender de coisas que você nem está a par, de coisas que você nem sabe. Então, o espiritual que tudo vê e tudo cuida, olhando para você e dizendo: ok, é para já, vamos te atender, você tem razão, né? É um exemplo, tá, gente? Pra vocês entenderem aqui da forma que eu tô lendo, e sentindo e recebendo aqui. E aí o espiritual vai lá e usa essa pessoa. Eu falo para vocês que eu acredito, né, que nós somos, aspas, né, gente, os anjos da terra. É através de nós que a bondade e a maldade se materializa. Quando nós pedimos algo para o espiritual usa a gente, que é o físico, para manifestar aquilo. Então, muitas vezes, às vezes a gente quer colher isso das pessoas, mas quando é a nossa vez, a gente não faz. Às vezes, a gente fica nessa redoma, né, do egoísmo, de achar que a gente tem que pensar só na gente. E aqui é uma prova de que as pessoas são usadas pelo espiritual e que nós sempre precisamos um dos outros. Olha só. Aqui eu não estou falando que você deve se colocar em situações difíceis. Não, esse não é o contexto nem da leitura. O que eu estou dizendo é que nós somos os instrumentos para a materialização do bem e do mal. Olha só. E aqui eu vejo a espiritualidade usando essa pessoa para abrir essa porta. Olha, gente, você vai ter uma colheita farta. Uma colheita farta. Então aqui, o que as cartas estão dizendo? Que você vai passar por uma situação onde vai haver muitos falatórios com o seu nome, pessoas querendo te prejudicar, fofocando, falando mal de você, pessoas que prestam atenção na sua vida, porque nem tem o que fazer. Pode ser pessoas, gente, que se reúnem, sei lá, na porta da casa, na casa de algum amigo. Tem pessoas aqui, e não é apenas uma, que se reúne e fala mal de você. Não gostam de você, não quer que você prospere. Mas aqui está dizendo que você vai recorrer ao espiritual, né, sem saber o que está acontecendo, por que a sua vida está atrapalhada, porque essas pessoas estão influenciando outras pessoas a ficarem contra você. E mesmo sem você saber quem são essas pessoas, porque muitos de vocês não sabem quem são, o próprio espiritual vai fazer justiça a seu favor. E você vai para um nível mais alto, maior. Porque você já tem preparo para isso. Você já é o eremita. E você alcançando pessoas e lugares onde essas pessoas vão ficar totalmente surpresas, se perguntando o que é que aconteceu. E um homem vai ser usado para trazer alguma porta aberta, uma porta financeira para você. Muito dinheiro no seu caminho, prosperidade. Então, até o que era para sair errado, para dar errado aqui para vocês, vai dar certo. Haverá colheita e não vai te faltar absolutamente nada. Além do mais, você vai ter coisas muito melhores do que você tem agora. Então, quem tentou te prejudicar, na verdade, foi te ajudar, tá bom? É isso que eu tô vendo aqui. Pessoal, fico por aqui. Espero que essa leitura tenha feito sentido e eu espero vocês no próximo tema, tá bom? Na próxima leitura, no próximo conteúdo.
Gratidão e até mais. Tchau!